Olá, vamos fazer esse exercício da Consulplan de 2014. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que é uma questão de concurso público, tá? Então, olha só. Ele pergunta assim: qual das figuras a seguir não apresenta eixo de simetria? O que é o eixo de simetria? É aquela linha que divide as figuras ao meio. Então, olha aqui, ó. Essa borboleta tem um eixo de simetria horizontal, que divide ela ao meio. A mariposa aqui também a gente consegue traçar um eixo de simetria horizontal. Aqui a gente também consegue traçar um eixo de simetria, só que nesse caso vertical. Então, a única que a gente não consegue traçar eixo de simetria, não consegue dividir ao meio, é a B, tá? Então, ela não tem eixo de simetria. O nosso próximo exercício é aqui do IDECAN 2017, também um exercício de concurso, e fala assim, ó: qual dos pares de figuras a seguir apresentam, então é aqui, ó, eles que têm eixo de simetria, só que é um eixo de simetria vertical. O que é vertical? Aquele que está em pé, vertical, tá? Então, olha só. Se eu traçar um eixo de simetria vertical aqui, ó, eu vou ter a figura dividida ao meio? Na primeira, não. Na segunda, eu até tenho, ó. Mas na primeira eu não tenho. Então, esse parzinho aqui não tem como ser o verdadeiro, tá? Porque tem que ser os dois juntos. Aqui, ó, na letra B, o coração até que ele tem um eixo de simetria vertical. Mas essa flechinha aqui não tem. Então, também não é essa. A letra C, ó, eu tenho aqui a carinha feliz, que ela tem um eixo de simetria vertical, ó. E o coração também tem um eixo de simetria vertical. Então, a alternativa correta, a letra E. A letra C, tá? Prestem muita atenção no que o exercício está pedindo. Então, ele pediu só o vertical. Então, só tem eixo de simetria vertical, esse parzinho aqui de figuras. Ó, o próximo exercício também é um exercício de concurso público. Então, nós vamos falar sobre esse artista aqui. Ele foi um artista holandês que construiu grande parte da sua obra a partir do fascínio de alguns objetos e conceitos matemáticos que exercem sobre ele. Então, né, vai ser um artista fascinado aí pela matemática. Então, esse artista, né, ele não tinha formação em matemática. E ele próprio dizia não ser um matemático. Mas seus trabalhos mostram a ideia do infinito. Os movimentos de translação e rotação, as simetrias, os poliedros platônicos e etc. Então, ele gostava de trabalhar com isso, tá? A figura a seguir ilustra um mosaico do Escher, obtido com dois peixes iguais. Então, assim, ó, são dois peixes iguais. Um claro e o outro escuro. Então, eu tenho dois peixes aqui, ó, um branquinho e um cinza. Então, vamos lá. Ó. Nesse mosaico, tendo-se como ponto de referência o ponto P, que está aqui, ó. Esse é o nosso ponto de referência. Verifica-se que o peixe claro, identificado com a letra Y, ó, aqui, ó, o peixinho branquinho, é a imagem do peixe. Não, então, ó. Verifica-se que o peixe claro, identificado com a letra Y, é a imagem do peixe claro, identificado com a letra X, por meio de um movimento D. Então, olha só, eu tenho o peixe clarinho Y e o peixe clarinho X. Qual tipo de movimento que eu uso, qual tipo de simetria para mim gerar do peixe Y o peixe X? Qual que eu tenho? Né? Então, eu tenho um movimento de rotação no sentido horário. O que é isso, Pro?
Sentido horário, ó, o sentido do relógio. Então, ó, o sentido que o relógio se mexe. Então, o relógio se mexe para cá, esse é o sentido horário. Se estivesse ao contrário, sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho um movimento de rotação. O nosso próximo exercício, ó, também um exercício de concurso público, tá? Avança São Paulo 2023. Sobre as figuras 1 e 2, podemos concluir que... Então, eu tenho aqui a minha figura 1, que é essa flechinha aqui, ó, deitadinha. E eu tenho essa figura 2. Então, como que eu faço para obter essa figura 2 a partir da 1? Então, eu tenho alguns tipos de simetria. Vou fazer aqui para vocês relembrarem, ó. Se eu tivesse a flechinha e depois outra flechinha igual a ela, então, nesse caso, eu tenho uma simetria de translação. Quando eu tenho as duas figurinhas exatamente iguais e elas só estão separadas aqui por uma certa distância, tá vendo? Então, isso daqui é uma simetria de translação. Tá, e o que pode acontecer também? Também eu posso ter uma flechinha e uma outra flechinha de frente, né? Considera que as duas flechinhas são iguais, que meu desenho não tá muito bom. Então, quando eu tenho isso, ó, uma de frente para a outra, então aqui eu tenho uma simetria de reflexão, também chamada de simetria axial, tá? Então, uma de frente para a outra, tá? Então, cada pontinho aqui, ó, da minha figura está à mesma distância do meu eixo de simetria aqui, ó. Tá? Então, uma simetria de reflexão. E quando eu tenho um movimento da minha figura, por exemplo, essa figura está aqui, tem uma outra flechinha aqui, tem uma outra flechinha para baixo. Aí, o que eu tenho? Aí, eu já tenho um movimento de rotação que existe em torno de um ponto específico, tá? Então, nesse caso, uma simetria de rotação. Então, ó, qual dessas três aconteceu aqui? Então, foi uma simetria do que? De rotação. Não foi a translação, nem a reflexão. Isso daqui nem é simetria, tá? Então, a alternativa correta, letra A. Vamos lá, então, para estudar um pouquinho de área. Quais dos retângulos abaixo tem área 24 metros quadrados? Tá? Então, como que eu faço a área do retângulo? Então, cada figura, ela tem uma fórmula de área diferente. Então, a área do meu retângulo, ele é o quê? Comprimento vezes largura. Então, nesse primeiro caso, vai dar o quê? 80 metros quadrados, né? Sempre quando eu estou falando de área, eu vou ter aqui a unidade ao quadrado. Beleza, então não é essa, tá? Ele quer uma que dê 24. Agora, vamos aqui, que eu tenho um quadrado, ó, dois lados iguais. Então, a área do quadrado, ela é o quê? Ela é lado vezes lado. 5 vezes 5, que vai dar 25 metros quadrados. Também não é o que ele quer. Vamos para o próximo, ó, outro retângulo. Então, a área do retângulo, vou fazer 8 vezes 3, que vai dar 24 metros quadrados. Opa, essa deu certo. Então, assinala essa daqui. E tá faltando aqui o último, ó, também é um retângulo. Então, a área desse retângulo também vai ser comprimento vezes largura, 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, nessa questão, eu tinha duas alternativas que davam 24 metros quadrados. Então, retomando a área do retângulo ou do quadrado, lado vezes lado.
No retângulo, comprimento vezes largura. No quadrado, lado vezes lado, porque os lados são iguais. No nosso próximo exercício, também um exercício de área. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho triângulos. E a área do triângulo, ela é o quê? Ela é base vezes altura e eu divido por 2 o resultado, tá? Essa é a fórmula para calcular a área de qualquer triângulo, tá? Então, o B de base, o H de altura e o resultado eu divido por 2. Mas aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, no meu triângulo retângulo, eu posso fazer aqui 12 vezes 8, tá? Então, eu vou pegar os dois lados que formam o ângulo de 90 graus que tá aqui, tá? Não é esse lado da frente, é os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer 12 vezes 8 e o resultado dividido por 2. 12 vezes 8 vai ser 96, que dividido por 2 dá 48. Então, a área desse triângulo é 48 metros quadrados. Aqui eu não coloquei unidade de medida, então, se você deixar só 48, tá bom, tá? Se fosse metro, seria metros quadrados. Se eu tivesse colocado centímetros, centímetros quadrados. Então, a área aqui são 48 unidades de área, para não ficar sem nada, tá? Nesse caso aqui, ó, de novo, é um outro triângulo retângulo. Então, quais os lados que eu vou pegar? Os lados que formam o ângulo de 90 graus, tá? Então, a área vai ser o quê? 8 vezes 10, o resultado dividido por 2. Então, 8 vezes 10, 80, dividido por 2 dá 40, tá? Então, toda vez que eu tiver triângulo, tá? Base vezes altura dividido por 2, ou, no caso do triângulo retângulo, eu vou pegar os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Eu multiplico e divido por 2. Deu 40, vou colocar unidades de área aqui, porque eu não coloquei nenhuma unidade de medida. Vamos lá para esse exercício aqui, bem interessante ele, ó. Ele é um exercício que foi aplicado por essa banca, FUVEST 2023, mas eu dei uma adaptada nele, tá? Para ficar só no conteúdo de área. Então, uma horta está sendo projetada em um espaço de 7 por 12. Será dividido em 3 partes, todas também retangulares, destinadas à plantação de verduras, frutas e temperos. A área destinada às frutas em metros quadrados é igual a... Então, vou pegar aqui, ó. Só quero saber das frutas, ó. Não quero saber a área toda. Eu quero saber só das frutas, ó. Está aqui. O que isso daqui é? Isso daqui é um retângulo. E eu já calculei a área do retângulo. Então, eu sei que a área do retângulo nada mais é do que é a área do retângulo? Comprimento vezes largura. Quanto que é a largura aqui desse lado aqui? Tá aqui fora, ó. É 2. Então, a área desse retângulo vai ser 3 vezes 2, que vai dar o quê? 6 metros quadrados. Então, alternativa correta, alternativa C. Agora, nós vamos fazer 2 exercícios para volume. Então, assim, cada figura tem uma forma de calcular volume, mas aqui a gente vai estar trabalhando só com o prisma retangular, por enquanto, tá? Então, o volume do prisma retangular, ó. Então, o volume é a multiplicação das suas 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar, ó.
comprimento, largura e altura. Então, eu vou ter que o volume é 6 vezes 5 vezes 7. Tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 dá 210. Então, a multiplicação das duas primeiras, eu multiplico a terceira unidade, ó. Tá? Então, coloca a resposta aqui, 210. Já tinha o centímetro cúbico aqui. Tá? Então, essa fórmula de volume só serve para o meu prisma retangular. A minha caixinha, só para essa, tá? As outras figuras terão outras maneiras de calcular o volume. Aí, aqui eu tenho uma outra caixinha. Então, vamos lá. O volume vai ser o quê? As 3 dimensões. Posso mudar a ordem pro? Claro, multiplicação não importa a ordem, né? Porque vai dar tudo a mesma coisa, né? A multiplicação, a gente fala que ela é comutativa. Então, você pode inverter aqui a ordem, que não vai alterar o valor. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40 centímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui no espacinho 40. Tudo bem? Bem fácil o cálculo de volume quando a gente está falando de prisma retangular. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.